Olá, graça e paz. Bom dia, um excelente domingo para nós. Mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. Mais um dia que nós temos a oportunidade de estarmos estudando nossa lição, a revista de Tessalonicenses, Visão de uma Igreja Local. E é uma oportunidade maravilhosa para nós, irmãos, darmos continuidade para essa lição, darmos continuidade com mais esse aprendizado. Na semana passada nós tivemos uma aula com a nossa irmã Laís, que falou sobre o chamado à pureza, falou sobre o convite à purificação. Foi uma aula maravilhosa, ela conseguiu trazer riquíssimas lições para as nossas vidas. E essa semana não vai ser diferente, o chamado hoje é um convite ao trabalho. E hoje terei a oportunidade de estar dando essa lição, e eu espero que a lição possa estar agregando valores, agregando aquilo que o Evangelho ensina acerca do trabalho. Então, antes de começarmos, eu queria estar lendo com vocês a nossa divisa. A nossa divisa que já há algum tempo já está na nossa escola bíblica, e ela se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Palavra maravilhosa. Meus irmãos, antes de nós começarmos essa lição, antes de nós introduzirmos ela, gostaria de estar continuando falando sobre vocês, pedindo oração pela saúde da nossa irmã Miriam, que ainda necessita da oração da igreja e restabelecer a sua saúde por completo. Orando ainda pelo nosso irmão Paulinho, orando pelo nosso pastor que se encontra de férias. E a gente vai dar sequência nessas orações, apresentando nossas vidas para que Deus nos ilumine também, para que Deus nos dê o entendimento necessário, para que o Espírito Santo de Deus nos faça lembrar as palavras que são aprendidas nessa lição de hoje e nas lições demais que vamos ver ainda, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, como igreja, de estarmos orando, de estarmos aprendendo, de estarmos desenvolvendo, Pai. Pai, apresenta ao Senhor a vida da Miriam, Pai, para que o Senhor restabeleça a saúde, para que ela possa estar tendo a sua saúde por completo, Pai, para que ela possa estar retomando, Senhor, seus trabalhos, para que ela consiga, Senhor, estar retornando e dando continuidade àquilo que ela começou nesse ano, Pai. Abençoa, Senhor, o Paulinho, que tem trabalhado bastante, Senhor. Que o Senhor também dê força, mas agradecemos também pelo fator dele estar trabalhando, por ele estar tendo a oportunidade de estar tendo o teu sustento mantido, porque o tempo é difícil, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão em casa, abençoa, Senhor, a nossa igreja, a Igreja Iba. Abençoa cada uma das salas, desperta em nós, Senhor, o interesse de aprendermos mais sobre o seu Evangelho, mais pela sua palavra, Pai. Pai, faz, Senhor, com que as lições aprendidas aqui venham ser fixadas, que ela venha confrontar, Senhor, verdades que para nós eram intrínsecas, eram enraizadas, Senhor, mas que não vão de encontro com o seu fundamento bíblico, Pai. Que venham ter esse confronto e que teu Espírito Santo, Pai, nos ensine a verdadeira conduta do cristão. Desde agora te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos ter a lição hoje. Hoje é um convite ao trabalho e eu gostaria de introduzir com vocês essa lição com um breve vídeo. Acompanhe aí o vídeo e depois a gente volta para a lição. Deus abençoe vocês. Bom dia. São 3h35 da manhã. E esse é o horário que eu saio para trabalhar, o horário que a gente está aguardando aqui o reservado da empresa que passa para levar os funcionários. Estou exatamente em frente à porta ali do meu prédio e ele desce por essa rua aqui. Daqui a pouquinho eu estou chegando lá na empresa onde eu trabalho. Pessoal, essa é a hora que a gente faz aquele checklist no carro, entendeu? Confere
os pneus, confere óleo, confere se o carro tá batido, faz aquela conferência dos detalhes. E aqui é o nosso amigo aqui, ó, vem ajudar com as marcações aqui. Antes de começar o trabalho, já conferiu o óleo, água, já dá aquela olhada básica no carro como tá por fora. Cobrador aqui aguardando. E a gente tem uns procedimentos básicos que a gente faz aqui. Conferência do sistema de catraca, encerrantes, observada básica de como tá o sistema de limpeza, como é que tá o carro, se não tem nada quebrado. Estando tudo pronto, a gente encaminha para o final. Então é importante para o trabalho fluir bem. A gente chega sempre um pouco antes, chega sempre bem cedo até dia. Cheguei na empresa, por exemplo, faltando 10 minutos para as 4 da manhã. E nesse período a gente se prepara para estar fazendo trabalhar, faz aquele checklist, olha como é que o carro está, se tem alguma avaria, se tem algo quebrado, confere as coisas. Se tiver, faz a substituição para um veículo em boas condições. Se prepara, realmente prepara o dia para começar a trabalhar. E é importante esse preparo para que o dia flua bem, para que o trabalhe certo. Então há um preparo para que as coisas aconteçam de uma forma correta. Então é importante cada passo, cada etapa. Quando a gente decide cumprir uma etapa, a gente pode ter um problema depois. Chegamos agora no ponto final. E aqui a gente vai aguardar o horário para sair. Começar o atendimento aos passageiros. Que maravilha, meus irmãos. É interessante eu começar com esse vídeo de uma maneira tão diferente do habitual. Começar essa aula com uma introdução assim, onde eu mostro um pouco do dia a dia. Porque o vídeo fala muito sobre a questão de como é trabalhar, de como é fazer as coisas. E tem tudo a ver com o tema da aula, tem tudo a ver com o que a gente vai aprender e desenvolver. Então, bem-vindo a Tessalonicenses, visão de uma igreja local. Hoje nós vamos ter um convite ao trabalho. Como alvo da lição de hoje, nós estaremos sabendo reconhecer o valor que Deus dá ao trabalho. Nós estaremos sentindo a necessidade de dar bons testemunhos de Cristo aos colegas de trabalho, aos irmãos de igreja, enquanto aguardamos a volta. E nós vamos agir de maneira decente, tranquila, trabalhando com responsabilidade, organização e ética. Já pensou se você descobrisse que Jesus vai voltar daqui a um mês? O que você faria nesses últimos dias? É a pergunta que eu quero introduzir com você. E lá em Tessalonicenses 4, do 9 ao 12, é o texto básico nosso hoje, é o nosso texto básico. Diz assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês
a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. 1 Tessalonicenses 4, do 9 ao 12. Esse é o texto que nós vamos iniciar a lição de hoje. Esse é o texto que fala sobre o que nós vamos aprender sobre o trabalho. Essa é a lição do apóstolo Paulo. E como versículo chave, nós temos 1 Coríntios 15, 58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Como falar de trabalho? Como trazer a perspectiva do trabalho biblicamente falando? O que a Bíblia nos ensina acerca do trabalho? Porque quando nós pensamos sobre o trabalho, nós temos uma cultura errada quando associamos o trabalho, lá em Gênesis 3, com a queda do homem. Nós trazemos para nós, culturalmente, aquela brincadeira de que o pessoal fala que se Adão não tivesse pecado, eu estaria de boa no paraíso. Quando na verdade nós vemos que Adão, antes mesmo de ter pecado junto com Eva, ele já tinha uma função. Ele já tinha uma ordenança de Deus para que ele cuidasse do jardim, para que ele nomeasse os animais. Então, Adão ele era um zelador do trabalho. Ele era um zelador do jardim do Éden. Então, se Adão não tivesse pecado, provavelmente nós, semente dele, seríamos zeladores da natureza, cuidaríamos da criação, estaríamos dando continuidade em cuidar daquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos proporcionou. Tire isso da sua mente. O trabalho, biblicamente falando, é algo abençoador e abençoado. A Bíblia fala que maldito é a terra. A terra é maldita. E nós, por conta da terra ter sido amaldiçoada com o pecado do Adão, por conta da queda, da depravação do homem, por conta da nossa natureza caída, por conta das nossas falhas, a terra produz espinhos e nos gera um suor no trabalho. E com esse suor nós comemos o fruto. Eu queria ler com vocês o texto devocional. É um texto maravilhoso que se encontra em Neemias 4, do 13 ao 23. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com suas espadas, com as suas lanças e com os seus largos. Eu olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já sabiam e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com suas mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Grande e extensa é a obra, nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida até a alva, até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: Cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirva de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes,
Cada um tinha suas armas e água. Nesse texto, fala de Neemias que pôs o povo por família, separado, que por detrás da muralha, enquanto eles tampavam as brechas da muralha. Enquanto Neemias, que veio como um copeiro do rei, que ouviu a situação do povo de Israel, que estavam com a cidade desolada, quando estavam retornando do exílio, e Neemias sentiu no coração de voltar e trabalhar e reconstruir a muralha. O povo já havia voltado com Esdras para tentar restabelecer o templo, restabelecer o povo, mas a cidade ainda estava uma calamidade. E Neemias veio para trabalhar. E aqui fala que por família, alguns, enquanto trabalhavam, em uma mão eles praticavam a obra e na outra estavam a espada. E os outros também, em vigilância total. Então, para Deus, a questão do trabalho e vigilância no trabalho, a prudência com que se faz as coisas é algo fundamental. Esse texto devocional, medita nele em casa. Olha lá a história muito maravilhosa de Neemias. A história com que ele trata, com que os seus pseudo-amigos tentam enganá-lo. E ele fala, caso eu vou convosco, poderia eu largar o que eu estou fazendo aqui para ir ter contigo? Ele não abre mão de trabalhar. E Neemias, ele é altamente abençoado por conta dessa dedicação ao trabalho. Vamos lá para a lição? A gente vai descobrir esse valor, vamos perceber a importância de fazer com responsabilidade, organização e ética. Por que eu introduzi com vocês acerca de se você descobrisse que Jesus vai voltar daqui a um mês, o que você faria nesses últimos dias? Por que essa pergunta? Por que essa introdução? Por que perguntar dessa forma acerca da volta de Cristo? A lição ela vai nos falar acerca de uma problemática que está acontecendo com o povo. Paulo vai argumentar com nós acerca de um problema que tinha de um ensino errado. Alguns irmãos já ensinavam que o dia do Senhor já havia chegado. E esse ensino fazia com que pessoas, por já estar no dia do Senhor, queriam ficar encostado, deleitar-se apenas. E se escoravam, não queriam trabalhar. E Paulo vai combater isso. Então Paulo ele vai falar sobre o ensino errado, ele vai reafirmar a volta de Cristo e vai nos dar a exortação das nossas obrigações, das obrigações com a sociedade. Dá um versículo que está marcado na revista, fala em Colossenses 3, 22 e 23, diz: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui em terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade no coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para com o Senhor e não para as pessoas. Não para as pessoas. O nosso trabalho não é para o nosso patrão. O nosso trabalho não é simplesmente para a nossa família. É lógico que o fruto desse trabalho vai abençoar o nosso patrão, vai abençoar a nossa família. Mas a nossa visão de trabalhar tem que ser como se nós estivéssemos trabalhando para o próprio Cristo. Nós temos que trabalhar para o reino de Deus o tempo todo, o tempo todo. E introduzindo, na primeira parte da lição, ele fala sobre uma vida instruída por Deus. Instruída por Deus. Uma palavrinha-chave bem legal lá em 1 Tessalonicenses 4, 9. Theodidactos. Theodidactos. Theodidactos é uma palavra grega que significa literalmente ensinado por Deus. Ensinado por Deus para algo. Então, Theodidactos vai ser a nossa palavra-chave. Pelo que nós somos ensinados por Deus? Nós somos ensinados por Deus quanto à ética no trabalho. É totalmente importante que nós tenhamos uma ética, que nós tenhamos um zelo, que nós tenhamos uma conduta que tem que ser irrepreensível. Aquele trabalho tem que ser feito de uma forma aonde nós
não o corrompamos, onde nós não façamos com que ele seja algo ruim, mal visto aos olhos dos outros. Tem que ter um padrão de ética. Um médico, quando ele trabalha, ele tem uma ética médica. Um policial, quando ele vai atuar nas ruas, ele tem uma ética, ele tem um código de conduta que ele tem que estar seguindo. Então é importante para nós. Aqui fala, quanto ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vós ameis uns aos outros. Esse amor faz parte, que vós ameis uns aos outros. Essa é uma instrução que Deus tem, que nós tenhamos essa ética de fazer o nosso trabalho para o bem. O nosso trabalho tem que ser algo produtivo, algo que gere um crescimento, que agregue uma bênção, que agregue a saúde. Também fala no 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12, fala assim: portanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Não, é totalmente antiético quando nós sossegamos e começamos a escorar no trabalho do nosso irmão. Quando simplesmente nós, com condições de fazermos, deixamos de fazer e imputamos no nosso irmão aquilo que é função nossa. Esse trabalho, indiferente de qual setor que você esteja, qual setor de trabalho que você esteja pensando, é ruim quando aquilo que é para ser feito por você gera uma carga no outro. Você está rompendo uma ética, você está rompendo até mesmo uma cláusula de contrato que você assinou. E isso gera problemas, isso gera um desconforto para o seu irmão, isso gera um mau testemunho, isso gera um desacordo, uma desobediência à palavra do Senhor. E isso é um pecado, porque toda vez que nós desobedecemos à palavra do Senhor, nós estamos pecando. Há uma ordenança direta aqui pelo apóstolo Paulo que nós obedeçamos à instrução de Deus de amar ao próximo. Amar ao próximo é se pôr no lugar dele, é viver aquilo que ele está vivendo. Então façamos a nossa parte, que nós possamos cumprir esses princípios para que nós possamos estar demonstrando esse amor e vivendo nesta instrução divina, essa instrução de Deus. E a organização? Como é que a gente vai fazer a organização do nosso trabalho? Antes simplesmente da gente pensarmos na ética, que é um fator fundamental, nós também temos que ter uma organização. Organização como? Você tem um horário para fazer. Você tem um jeito para fazer. Você tem um molde para fazer. Você tem uma quantidade que você consegue fazer de uma maneira bem feita. Você tem uma proporção de trabalho. Então é totalmente importante que nós organizemos o dia, organizemos o momento e organizemos esse trabalho, para que o trabalho não saia feito de maneira negligente, displicente e mal feito. E eu queria trazer a vocês a palavra de Gênesis 1, onde fala na criação, quando Deus criou a terra, quando Deus criou o mar, quando Deus, as estrelas, o sol, o homem, quando Deus criou tudo e foi vendo que era bom. Houve um processo onde ele foi fazendo a sua criação no decorrer de 6 dias. A Bíblia é muito clara no relato, dizendo que a cada período a criação foi sendo feita por Deus, com organização e vendo que era bom aquilo. Então Deus fazia algo bom, bem feito, organizado, totalmente feito, cada coisa ao seu momento. Eu queria ler com vocês também Gênesis 2:3, que fala assim: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. É fundamental essa organização, até para que você tenha o seu descanso, para que você tenha um momento onde você aproveite o fruto do teu trabalho, para que você observe com satisfação, com prazer, com um deleite no Senhor aquilo que você fez com uma organização, aquilo que você fez com um zelo, com um apreço dentro da ética, dentro do momento, dentro do trabalho. A Bíblia está relatando aqui o exemplo claro do próprio Deus que trabalhou.
Eu já citei o exemplo de Adão, que Adão era zelador. Adão era alguém que cuidava do paraíso. Então, a partir de Deus que nos deu o trabalho, que nos deu um exemplo do que é o trabalho, nós vemos o quão bom é e o quão importante é que nós nos organizemos. Porque se não organizar, o que a gente pode cair? Pode cair em algum tipo de distúrbio psicológico. Por exemplo, o burnout. Burnout é um termo em inglês que se diz queima. Então, esse burnout é quando você esgota a sua energia pelo excesso do trabalho, quando você não respeita o descanso. Ou podemos cair simplesmente numa questão de não dar conta e pegar e fazer as coisas mal feitas. E não fazer as coisas e ver que é bom como Deus fez na criação em Gênesis. É super importante a organização. Também fala sobre a responsabilidade. Responsabilidade, que eu já até dei uma pequena pincelada quando eu falo de pegar as coisas para fazer e não fazer. Vou ler com vocês aqui, Lucas 14, 28 e 29. Diz assim: Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Pois que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Isso fala da importância de um planejamento do trabalho. Isso fala da importância de você pensar no tamanho do seu braço antes de abraçá-lo. Você pensar se você dá conta, você pensar se você tem condições, se você tem recursos, se dispõe dos recursos necessários para que esse trabalho seja feito. Porque um trabalho mal feito é motivo de escárnio. E esse motivo de escárnio é ruim. Então vamos organizar para não fazer meio trabalho. É melhor que você faça menos coisa com maior capricho do que você faça tudo de uma maneira que não conclua nada. E isso é muito importante, essa responsabilidade. Então a lição primeiro tópico da lição começa falando sobre a ética. Importante você ter ética. Fala sobre a organização no trabalho. E fala também sobre a responsabilidade. Pegue um trabalho, mas termine o seu trabalho. Faça o seu trabalho bem feito. Faça o seu trabalho como para Deus. Organize-se. Tenha um tempo correto de fazer o trabalho. Respeite esse tempo. Respeite a sua saúde. E tenha a responsabilidade de entregar o melhor trabalho que você puder fazer. Também vai falar sobre vida tranquila. Viver uma vida tranquila é um outro tópico maravilhoso que fala sobre vida tranquila. Por quê? Porque o nosso trabalho não se remete simplesmente a mim e a minha casa, a mim e o meu patrão. Não se remete simplesmente nas pessoas diretamente ligadas, meus companheiros de serviço. O meu trabalho se remete num convívio social, num convívio ontológico, junto com as demais pessoas que nos acercam, junto com a comunidade. Eu produzo, a minha empresa produz, o meu colega de trabalho ele é abençoado com o crescimento da empresa, a minha família é abençoada, as pessoas que estão perto são. Então, ter uma vida tranquila, então, de uma certa forma, remete à importância desse trabalho. Vamos lá ler aqui 2 Tessalonicenses 3,11, que diz assim: Portanto, ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, quando eu produzo, se eu abençoo o meu irmão, se eu abençoo a minha família, se eu abençoo a empresa, se eu abençoo a minha empresa, se eu sou um comerciante, se eu sou um empresário, se eu produzo essa bênção em comunidade, só que eu estou andando desordenadamente fazendo coisas vãs, eu não estou produzindo, eu estou abençoando, eu estou amaldiçoando, eu estou fazendo o oposto. Gerar esse problema, gerar essa problemática para o meu irmão. Num contexto de que eu estou fazendo algo que eu não devia estar fazendo, estou enrolando, eu estou fazendo corpo mole, eu estou andando desordenadamente, não entregando quando deveria entregar, não estou cumprindo prazo, eu não estou cumprindo horário, eu estou fazendo o que eu não devia fazer no meu horário de trabalho. Isso gera um peso, isso gera um mau testemunho também.
Então é legal que a gente tenha em mente, porque a Bíblia fala que no começo eles queriam ficar de mexerico, queriam ficar de conversa furada, não queriam fazer nada porque já se sentiam no dia do Senhor, já se sentiam no momento de serem glorificados porque aceitaram o Messias já veio, então tá tudo certo. Era um ensino distorcido. Só que trazendo para nossa realidade, esse mexerico é conversa, é fofoca, é ficar gastando tempo com o que não tem nada a ver, é perdendo a oportunidade que temos de fazer o nosso melhor e de glorificarmos o nosso Deus e ficarmos fazendo disse-me-disse, fazendo coisas vãs. Lendo com vocês também aqui em 1 Pedro 3, do 8 ao 11, diz assim: E finalmente, sede todos de o mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, ou seja, entranhavelmente é aquele tempo eles diziam que nas entranhas era o sentimento. Eu vou dizer hoje, contextualizando, do fundo do coração. Misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal, e dos seus lábios não fale engano. Aparte-se do mal, façam bem, busca a paz e siga. Parar de ficar conversando, às vezes eu perco tempo para reclamar do meu chefe com o meu companheiro de trabalho. Trazendo até para o trabalho eclesiástico, às vezes eu perco tempo para reclamar do meu pastor. Às vezes eu perco tempo para reclamar do meu irmão. Às vezes eu perco tempo para reclamar do meu companheiro de ministério de louvor. Às vezes eu perco tempo reclamando de algo que eu poderia estar ajudando a melhorar, mas eu não o faço porque eu estou gastando a minha energia com coisas vãs. Eu estou causando um tumulto. E o pior, desmotivando aquele que está trabalhando, aquele que quer trabalhar. Porque eu me coloco como uma pedra de tropeço. Eu começo a barrar as pessoas de fazerem simplesmente por entender que o outro não faz direito. Quando, na verdade, se eu tenho maior capacidade, esse membro, essa pessoa que tem que estar fazendo, sou eu, não ele. Muitas das vezes, se nós analisarmos no trabalho eclesiástico, a Bíblia fala que nós somos um corpo, unido. E quando se fala de um corpo, cada um de nós é uma parte. Quando uma perna começa a mancar, o braço trabalha junto com uma muleta. Mas nunca um braço e uma muleta improvisado vai andar igual uma perna. Então, se eu, perna, começar a mancar, eu vou desgastar a outra perna e fazer com que o braço saia da atividade para ir escorado com a muleta fazer aquilo que eu deveria fazer com perfeição, com zelo, com apreço. E isso interfere em toda a harmonia do corpo. Porque andar de muleta, a pessoa começa a gerar dor no ombro, calejar embaixo do braço, começa a gerar empecilho das mãos trabalharem. E isso, eu estou fazendo só uma breve análise, mas a gente sabe que uma dorzinha em um fator afeta o corpo todo. Então, no seu serviço também não é diferente. Se você é um porteiro e deixa displicentemente com que as pessoas entrem descuidadamente, você pode pôr em risco a vida do seu amigo, do seu irmão, do seu patrão. Você pode deteriorar o patrimônio com pessoas roubando. Você pode, de repente, você é alguém no escritório que não digita um documento direito e trabalha num escritório de advocacia, você pode emitir um ofício que vai ser negado pelo juiz. Você pode, como um médico, prescrever medicação errada. Você pode dar um laudo errado para alguém e até mesmo essa pessoa perder um benefício que é direito dela. Então, essa negligência, esse disse-me-disse, essa perca de tempo fazendo outras coisas, vão fazer com que a gente não faça aquilo que nós temos que fazer com zelo. E a nossa língua, nós temos que refreá-la, nós temos que ter amor. Ter amor pelos outros é fazer as coisas bem feitas, é não perder tempo com coisas à toa, é contribuir para que o trabalho seja bem feito, é contribuir para que o meu irmão seja abençoado através desse trabalho. Também fala sobre que nós devemos confrontar os preguiçosos.
A lição fala bem claro sobre os preguiçosos. Chega a falar aqui, 2 Tessalonicenses 3:10, diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Irmãos, é uma coisa séria que fala aqui. Paulo, ele foi um exemplo para aqueles irmãos. Ele chega a falar na carta de Tessalonicenses que eles próprios, tendo o direito, não fizeram de pedir nada. Antes eles trabalhavam. Paulo era um fazedor de tendas. Então ele está exortando aqui que, tipo, quem não quer trabalhar, não coma. Em outras palavras, o funcionário que não trabalha, não receba. Aquele que não quer fazer, que não desfrute do fruto do outro que faz. Então nós temos que exortar esse irmão que está. Isso é em amor, é lógico. Quando a gente fala do relacionamento em amor, mas chegar no irmão e falar: irmão, dá uma forcinha, nós estamos precisando de você, isso aqui cabe a você. E que tempo propício para essa aula, né? Que tempo maravilhoso. Porque nós estamos até mesmo pensando no ambiente eclesiástico sobre a nossa liderança do ano de 2021. Possivelmente você, membro da IBRA, já recebeu a mensagem das nossas irmãs falando sobre os cargos disponíveis. Se você se encaixa no perfil para algum cargo desse, irmão, trabalhar. Vamos desenvolver para que a obra cresça. Trazendo para o ambiente de trabalho também, se você tem condições de fazê-lo, faça-o. Se você foi pago a fazer aquilo, faça-o com apreço, com zelo, para que você tenha o direito de usufruir o seu salário, para que você tenha o direito de receber o seu salário e o direito de cobrá-lo caso não seja feito. No âmbito eclesiástico, eu queria trazer até à mente a passagem do rei Ezequias, que quando o profeta chegou nele e falou: arruma a tua casa, porque certamente morrerás, ele entrou no quarto, ele se prostrou e falou: Senhor, lembra-te daquilo que tenho feito, lembra-te das minhas obras. E Deus mandou o profeta lhe acrescentar 15 anos de vida por conta do trabalho dele. Quantos minutos eu e você temos condições de pedir a Deus apresentando o meu e o seu trabalho? Quanto nós teríamos coragem de chegar a Deus? Me dá mais 10 minutos de vida. Eu mesmo não teria essa coragem. Porque a gente tem consciência daquilo que a gente faz, de como a gente faz e de como poderíamos fazer ainda melhor. E nós sabemos que o nosso corpo tende ao repouso, o nosso corpo tende ao descanso. Se nós pegarmos 5 minutos para sentar, corremos o risco de passarmos o resto do dia sentado. Que nós vemos pessoas que estão hospitalizadas, acamadas, e aquele corpo que passa dias deitado, se o enfermeiro não virar e não limpar, se o enfermeiro não movimentar, as articulações ficam travadas, geram feridas, a pele não é mais a mesma, há um processo de caminho à morte. Irmãos, você ficar estagnado, você está caminhando à morte. E nós, em Cristo Jesus, nós temos que viver, porque a igreja do Senhor é uma igreja viva. A morte não prevalece sobre a igreja. Nós temos uma natureza que vai morrer, a não ser que Cristo volte antes, nós vamos morrer e ressuscitaremos com Cristo. Lá na glória, quando nós estivermos ressuscitados, é outro processo. Mas ficar parado é morte. Não fazer aquilo que você tem que fazer é morte. Deixar de fazer, deixar de exercer o seu dom é morte espiritual também. É importantíssimo que nós não venhamos ser os preguiçosos que estão sendo confrontados aqui. Provérbios 6:6-11 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobreviverá a tua pobreza
como o meliante e a tua necessidade como homem armado. Que tapa na cara é esse? Que afronta? Ó, preguiçoso vai ter com a formiga que não tem chefe, não tem ninguém para mandar e a formiga trabalha, ela prepara o descanso dela no inverno. A formiga, ela faz a produção dela. Aqui fala que até quando não ficar deitado? Quando vai levantar do sono? Quando a gente vai despertar? Quando a gente vai deixar de ser esse cristão estagnado? Essa pessoa que está dando um mau exemplo? E nós estamos construindo gerações que estão vindo atrás de nós, vendo nós como preguiçosos e sendo mais preguiçosos que nós. Porque o exemplo ruim, irmão, a gente não precisa nem falar. Isso é copiado. Então a tendência que nós temos é de tosquenejar, como diz a palavra. Aqui fala que sobreviverá a pobreza como humilhante. Quer dizer que vira e mexe, você vai estar sofrendo problemas e dificuldades por conta de um trabalho mal feito. Por conta de repente alguém é mandado embora, de repente alguém perde um cargo, alguma coisa, porque não fez direito, tendo capacidade de fazer melhor do que quem o assumiu depois que você perdeu. Tendo capacidade de executar um trabalho ainda melhor do que aquele que está no cargo, mas por puro comodismo não o fez e o perdeu. É aonde vem a dificuldade, aonde vem a perspectiva, irmãos. Nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento de dificuldade, mas eu posso lhe afirmar que os profissionais que são bem qualificados, esses estão mantidos nos seus empregos. Eu posso lhe afirmar que os melhores profissionais, empresas estão se desdobrando para mantê-los. Os primeiros que vão são aqueles que são pesos, aqueles que trabalham de qualquer jeito. É lógico que eu não posso generalizar que há algumas injustiças que ocorrem. Há alguns bons profissionais que são mandados embora, mas em geral não é via de regra. A via de regra é que os piores funcionários são os primeiros a ser descartados. E aquele que tem um apreço por aquilo que faz, ele é reconhecido. Ele é reconhecido na família, ele é reconhecido na igreja, ele é reconhecido no trabalho. Quando não é reconhecido, pode aguardar que cedo ou tarde o reconhecimento dele vem. Se não vem por parte do meio que está, alguém vai estar observando, alguém vai falar bem dele, alguém vai recomendar ele. Se lembre de José, lá no Egito, preso na cadeia, ele revelou o sonho. E quando o faraó, angustiado, querendo saber que sonho é aquele, falou assim, olha, tem um lá na cadeia, tem um lá, que ele revelou um sonho assim, eu estou aqui de frente com o senhor, faraó. E a partir daí José veio, executou o bom serviço e se tornou governador do Egito. Isso não aconteceu porque simplesmente tinha que acontecer. Aconteceu porque José, ele foi como escravo, ele foi um escravo exemplar. Trabalhou na casa de Potifar. Ele foi alguém que quando a mulher de Potifar quis se lançar aos braços dele, ele fugiu a ponto de deixar que a roupa se rasgasse na mão dela. Foi injustamente preso e mesmo assim ainda virou carcereiro. E se tornou governador do Egito. E a Bíblia fala como um dos melhores governadores, porque ele conseguiu suprir os anos de pobreza. Ele conseguiu abençoar nações ao redor do Egito, através do seu trabalho feito com esmero. Então, não podemos ser preguiçosos. A Bíblia nos dá exemplos maravilhosos de pessoas que fizeram grandes trabalhos, que fizeram trabalhos produtivos. Falamos aqui no começo sobre Neemias. O cara fazendo a muralha, cara, incentivando o pessoal ali, ó, com a espada. Gente, se vier invadir, a gente luta, mas se não tiver, a gente está construindo aqui, ó. A gente está fazendo, era dia e noite, em vigília, em trabalho, em prol da reconstrução da muralha. E olha que Neemias nem morava na cidade. Ele morava no palácio. Morava direto com o rei. Neemias tinha tudo para ficar descansando como um preguiçoso. Mas ele não, ele foi ter com a formiga. Ele fez a providência, não dele, dos irmãos. Porque ouviu falar que os irmãos estavam perecendo. Fala do trabalho como testemunho para a sociedade também. Irmãos, pensa justamente isso. Já comecei a falar sobre José. Eu falei dele na prisão. Eu
falei nele como um carcereiro, falei em José revelando sonhos, aquele que trabalhou na casa de Potifar. José era um jovem exemplar nesse quesito. E foi dado um testemunho para Faraó acerca dele, porque o trabalho dele chamou a atenção. A maneira com que ele era abençoado por Deus, a maneira com que ele se portava diante do trabalho. Aqui fala em Tito 2, 7 e 8, diz assim: tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então, tudo tem que ter exemplo de boa obra. A gente tem que ter um exemplo. Se você é vendedor, seja o melhor vendedor. Mas seja honesto. Não engane o seu cliente. Venda. Venda aquilo que ele quer. Apresente o produto. Apresente a necessidade dele. Seja o melhor vendedor. Mas seja idôneo. Não seja corrupto. Venda pelo preço que tem que ser vendido. Não estou aqui para discutir preço de mercado. Mas seja idôneo. Porque fazendo assim, você glorifica a Deus. Se você é um diácono na igreja, sirva com esmero, sirva com prazer. Porque o ato de servir com amor, de ser o menor na casa do Senhor, lhe se torna o maior no reino de Deus. Se você é um profissional, um advogado, defenda a causa do seu cliente como se estivesse defendendo a própria vida. Se você é alguém que faz algo para alguém, faça para que essa pessoa veja um diferencial em você e se questione por que esse cara, por que essa pessoa, por que ele é desta forma? Por que ele não é como a maioria? Por que ele trabalha tão bem assim? Com certeza Deus vai ser glorificado através da sua vida. Então, dê o seu melhor, glorifique a Deus, faça o seu trabalho como um testemunho para a sociedade. Aqueles que estão em volta vão ver Cristo em você. Porque Cristo, ele sempre fez o melhor pelos outros, sempre fez da melhor forma. Também em 2 Tessalonicenses 3,12 diz assim: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Que exemplo maravilhoso do que você comer aquilo que você produziu. Que exemplo maravilhoso do que você viver do seu sustento. Que exemplo maravilhoso do que você ser galardoado por aquilo que você mesmo fez. Que exemplo maravilhoso você receber créditos por aquilo que você pratica, por aquilo que você faz. Comer do pão do próprio sustento, do suor do teu rosto. Que coisa maravilhosa você ser abençoado pelos seus recursos, pelo aquilo que você faz. Você ser provido por um trabalho bem feito. Parece que dá gosto. Você, na sua mente, você tem lá como funcionário do mês, porque você sabe que no fundo você executou um bom trabalho, um bom serviço, que você fez o melhor que podia ser feito. E isso é uma recomendação bíblica. Aqui fala sobre aquele que come do fruto dele, assim, come do trabalho dele, ele é abençoado. Lá em Salmos 128, 1 e 2 fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de tuas mãos, será feliz e te irá bem. Então é bem-aventurado, é mais que feliz temer e andar nos caminhos do Senhor. Comer o trabalho das mãos. Isso aqui ele está falando de um contexto de andar nos caminhos do Senhor, obedecer às leis, ser ético, ser íntegro, ter organização e comer do fruto do teu trabalho. O teu trabalho te gerar um sustento, te gerar uma coisa, sabe? Coisa boa, coisa maravilhosa. A pessoa saber, eu estar no trabalho, chegar alguém e falar: cadê meu marido? Ele está trabalhando. Sabe, é um orgulho ter alguém trabalhador na família, ter alguém que faz alguma coisa com esmero, com apreço, com dedicação, com todo cuidado. Aquele pão não é simplesmente um pão, aquele pão é um alimento merecido, aquilo é uma bênção, uma dádiva. E nós somos mais que abençoados pelo Senhor por comer o próprio pão. Fala em 2 Coríntios 5,10 também: por todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Todos nós vamos diante de Cristo. Tudo que nós fizemos por meio do corpo, tudo aquilo que nós trabalhando na obra do Senhor, trabalhando fora da obra do Senhor, trabalhando na igreja, aquilo que nós plantamos aqui, nós vamos receber do próprio Cristo. Que seja por coisas boas, que eu e você possamos corrigir as nossas falhas. Eu sei, irmãos, que
Nem sempre é possível. Eu sei que nós tendemos a partir para o cansaço, a partir para o descanso, a partir para o repouso, a desacelerar no meio do processo. Mas é rever a organização, é rever o que é ético, é compreender o que é certo. Que nós não sejamos retribuídos por mal, que nós não venhamos ser retribuídos por más obras. Que coisa terrível pensarmos na volta do Senhor como uma maldição para nós. Nós temos que ser abençoados com o fruto do nosso trabalho. Mesmo na nossa incapacidade de fazermos certas coisas, que nós possamos nos qualificar, que nós possamos cada vez mais desempenhar uma melhora, buscar a qualificação, buscar a ajuda de quem sabe fazer melhor que nós, respeitar aquele que sabe fazer e aprender com ele, para que desenvolva cada vez mais um trabalho melhor. Cada vez mais nós possamos desenvolver algo ainda maior em nós, para que cada vez mais nós possamos ter um trabalho ainda mais aplicado, ainda mais desenvolvido, e com isso o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado na minha vida e na sua vida. Que cada vez mais, irmãos, nós possamos se especializar em algo e desenvolver esse algo. Quando fala dos dons, dos chamados, a Bíblia fala que a um foi dado isso, a um foi dado aquilo, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. Quando trazendo fora do ambiente eclesiástico o seu talento, desempenhe o seu dom, multiplique o seu talento, faça com que pessoas vejam a mão de Deus na sua vida. Faça com que pessoas vejam o Espírito Santo de Deus manifestando nas suas palavras. Faça com que pessoas vejam você como um produtor de fruto. Não como aquela figueira que não deu fruto para Jesus e foi amaldiçoada e secou. Mas como aquela que diz no Salmo 1 que dá o seu fruto na estação própria, porque está plantada junto a um ribeiro de águas. Eu sei que ali fala da bem-aventurança daquele que não anda no caminho dos maus, que não escarnece, que nem está no caminho dos pecadores, mas também está dentro da lição porque fala sobre a questão das maldicências, de ficar falando isso, de mexerico, de fofoca. Está dentro do contexto. Que nós possamos ser abençoados e abençoadores. Que esse trabalho desenvolva em nós um cristão, mas um cristão no sentido amplo da coisa. Não simplesmente alguém que crê, mas alguém que produz o fruto do Espírito. Fala de uma vida decente, viver uma vida decente. E nós estamos chegando perto da conclusão da mensagem. Viver uma vida decente. O que é viver uma vida decente? É não servir de tropeço para aquele que não é crente. Você já imaginou você fazendo um serviço fora da ética, você fazendo um serviço fora da responsabilidade, você enrolando no seu trabalho, você faltando e dando atestado, você simplesmente desviando um valor que não era para fazer, você sonegando uma nota, ou não sei o que você está fazendo fora da ética no seu trabalho, ou você deixando de fazer algo que era para ser feito na igreja, ou usufruindo de um bem que não era para usufruir, fazendo algo de uma maneira errada. Aquele que não é crente olhar para você e falar, se ele que é crente está fazendo desse jeito, imagina como é que é. Que exemplo você vai dar? Porque fora da igreja você não prega com palavras apenas, você prega com atitudes, com ações. E não pense que nós não somos observados. Pelo contrário, nós somos constantemente vigiados e observados. E aquilo que nós fazemos vai servir de tropeço se for ruim. E vai servir de testemunho se for bom. Um tópico fala para não servir de tropeço para quem não é cristão. Servir de tropeço, a Bíblia fala, ai daquele que desviar um desses pequenos, ai daquele que for tropeço por irmão. A Bíblia é bem clara sobre isso. Também fala para aqui em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com que estão fora e não necessiteis de coisa alguma. Andar honestamente com o que estão de fora, não necessitar de coisa alguma, não ficar apoiado naquele que não é cristão. Você já pensou porque com a desculpa de que não pode trabalhar porque está na igreja, ou com a desculpa de que a igreja você ficar escorado naquele que está trabalhando, você está dizendo para todo mundo que o evangelho te torna uma pessoa improdutiva na sociedade. Que sociedade é essa que vai abraçar
Uma fé que gera peso para os demais. Que sociedade é essa que vai abraçar uma fé que gera parasitas? Que nós possamos simplesmente ser ainda mais produtivos e mais abençoador. Simplesmente trazer maiores frutos. E simplesmente que as pessoas falam assim, que as pessoas que trabalham comigo tenham a ética dele, tenham a ética dela, porque é um exemplo de ser humano. É um exemplo de ser humano, é um exemplo de funcionário. Não porque nós não erremos, não porque nós não vamos fazer o serviço errado, mas porque reconhecemos nossos erros, nossas limitações e falhas. E buscamos melhorar. Não sermos pesos também para os irmãos da igreja. É uma recomendação. Pensou na igreja? Pô, nós temos um ministério com 5, 10 pessoas e 2 trabalhando. Você imagina, 2 tendo que desenvolver um trabalho que 10 pessoas estão recebendo créditos por isso? Essas pessoas estão sendo peso, estão sendo um desgaste. Quando você faz uma coisa com negligência na obra do Senhor, o peso que você gera para o seu irmão, você usufruir de algo, usufruir de um status que você não trabalha. Sendo que você, às vezes, é a pessoa mais qualificada e prefere pegar e falar mal do trabalho que está sendo feito em vez de desempenhar aquilo que é para você fazer ou aquilo que é para mim fazer. A Bíblia fala, um ou outro ajudou, o teu companheiro disse, esforça-te. Ser a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Para o apóstolo Paulo, amor, trabalho e esperança devem andar juntos. Pois lembrando, na perseverança de Deus e Pai, como vocês puserem em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar, tanto como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:3. A gente tem que ter todo esse conjunto das coisas para que o nosso trabalho seja produtivo. Lembrando a você que aqui Jesus ele foi e é a imagem de Deus. Um Deus invisível, um Deus que não tinha face, se revelou e se manifestou ao homem através de Cristo. Cristo que foi nascido de virgem, através do Espírito Santo, que foi a imagem, que teve um exemplo maravilhoso. Cristo foi carpinteiro, trabalhou. Cristo foi alguém que exerceu o seu ministério com esmero, com apreço, e deu sua vida na cruz, para que eu e você tivesse essas coisas. E Cristo foi e é a imagem de Deus. A Bíblia fala em João 12:45, quem vê a mim, vê a quem me enviou. Isso é Cristo falando que quem o vê, vê o Pai. Essa é a imagem. É isso que é o fato. Então esse apelo que eu trago a você, que como igreja nós somos a imagem de Cristo. Porque a própria palavra cristão, ela vem de pequenos cristos. Então você ser um cristão é você ser alguém que segue os passos de Cristo, o exemplo de Cristo. E Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então nada melhor do que glorificar o nome de Deus através dessa imagem, através daquilo que nós produzimos e como nós produzimos, como nós fazemos. É anunciando o Evangelho, é anunciando o Cristo que está contigo até a consumação dos séculos, para todo sempre, indo e anunciando através do vosso trabalho. É um apelo que eu vos faço. E eu te convido a preparar-se. Você que ainda não trabalha na igreja, é um convite, é um tempo oportuno para que você faça alguma coisa. A sua função, tenha a sua aplicação. Seja alguém que faz algo produtivo. Como eu já disse, 2021 está aí. Esse vírus vai passar, mas a obra do Senhor continua. Então produza algo. Seja alguém que vai trazer a glória para o nome de Deus através do seu trabalho. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Mais tarde nós estaremos juntos no culto, às 7 horas da noite. Deus abençoe. Até a próxima.